As margens do rio Sena oferecem alguns dos melhores cenários urbanos do mundo. Os panoramas da cidade podem ser descobertos em um passeio pelas enseadas de pedestres alinhadas à margem esquerda ou em um passeio fluvial. No domingo, as ruas ao longo do Sena, normalmente entupidas de carros, são reservadas para os pedestres. Estendendo-se de Bercy rio acima até Musée Orsay rio abaixo, os cais da margem esquerda oferecem um lugar perfeito para apreciar as características em mudança na paisagem da cidade e desfrutar de um passeio de lazer. No coração de Paris, ao longo de um rio belo histórico, a atmosfera é única. Um dos aspectos mais característicos do rio Sena, fluindo pela cidade de Paris, são os bateaux-mouches, que oferecem aos turistas e moradores a possibilidade de apreciar os panoramas urbanos da água. Nos meses quentes de verão, as margens do Sena são cobertas com toneladas de areia, transformando-as em uma praia urbana, que rapidamente se torna um local preferido para os moradores pegarem um bronzeado. O sucesso da iniciativa Paris Plage motivou alguns funcionários da cidade a propor a retirada permanente de veículos das estradas que cercam o rio, transformando eles em parques beira-rio. Na virada do século XIX, duas grandes estações ferroviárias foram construídas em Paris, a Gare de Lyon e a Gare d'Orsay. A Gare d'Orsay tinha um local mais proeminente, subindo as margens do Sena em frente ao Louvre. Em 1986, a estação ferroviária, instalada em um magnífico edifício Beaux-Arts, abriga agora o Museu d'Orsay, com sua coleção de arte francesa datada entre 1848 e 1915. O edifício em si é a primeira obra de arte do museu, e sua reforma fornece um local esplêndido para uma coleção que inclui magníficas obras de artes de artistas como Monet, Degas, Renoir e Van Gogh.
Localizada na fronteira do 1º e 4º distritos de Paris, a Place du Châtelet fica na margem direita do rio Sena. Ele fornece uma direção e um ponto de entrada conveniente na cidade. Pairando acima das copas das árvores de um pequeno parque ao lado da Rue de Rivoli está a bela torre gótica de Saint-Jacques, com suas 2 esbeltas gárgulas em cada um de seus 4 cantos, aparentemente tão frágeis que nos perguntamos como podem suportar seu peso. Esta torre é tudo o que resta da igreja de Saint-Jacques-la-Boucherie, assim chamada porque seus patronos eram os açougueiros atacadistas do mercado Lézard, perto daqui. Há séculos, Paris é conhecida como ponto de encontro dos peregrinos no caminho de Santiago, a rota de peregrinação até Santiago de Compostela. A Torre de Saint-Jacques, que contém uma relíquia do santo, recebeu peregrinos que partiam em peregrinação à Espanha. As águas do rio Sena sempre foram o coração e a alma de Paris, datando dos dias em que os parisios estabeleceram pela primeira vez a vila de pescadores na ilha, agora conhecida como Île de la Cité. Uma das maneiras mais relaxantes e convenientes de ver os pontos históricos da cidade em toda sua grandeza e há muito tempo dos decks cobertos de vidro dos bateaux-mouches, os incomparáveis longos barcos que tranquilamente navegam o Sena. Além dos marcos históricos ao longo do Sena, os viajantes notam as muitas pontes esplêndidas no rio, 37 no total. Algumas com vários séculos de idade, identificadas como patrimônios históricos por si só. Caminhar pelas margens do Sena também é a melhor maneira de ver Paris, com suas elegantes alamedas, bairros coloridos e edifícios majestosos. Os principais historiadores da cidade ligam a beleza de Paris à sua arquitetura harmoniosa, produto de uma poderosa tradição de design clássico que se estende do Renascimento ao século XX. Um dos locais mais conhecidos da cidade é o Museu do Louvre. O Louvre, em suas sucessivas metamorfoses arquitetônicas, domina o centro de Paris desde o final do século XII. Quando foi construída, ficava na borda oeste da cidade. Embora a estrutura original tenha sido gradualmente engolida à medida que a cidade crescia, a fortaleza escura dos primeiros dias foi transformada na morada renascentista de Francisco I e, mais tarde, no suntuoso palácio do Rei Sol, Luís XV.
Aqui exploramos a história deste edifício extraordinário e do museu existente lá desde 1793. Construída em pedra de Cantária, é uma obra-prima do Renascimento francês. No século XVI, o arquiteto Pierre Lescot foi um dos primeiros a usar ideias totalmente clássicas na França, e seu projeto para uma nova ala no Louvre definiu o futuro desenvolvimento. Originalmente um palácio real, o Louvre tornou-se um museu público no final do século XVIII. No século XVII, o arquiteto Claude Perrault colaborou no projeto final da colunata. Uma enorme linha de colunas emparelhadas que fica acima do primeiro andar não adornado e domina a majestosa fachada leste do Louvre. A austeridade da fachada leste, com seu frontão central e pavilhões nos extremos, é frequentemente associada às ideias arquitetônicas de Perrault. O caráter simples do subsolo desencadeia as colunas coríntias emparelhadas, modeladas estritamente de acordo com Vitruvius, contra o vazio sombreado, com pavilhões em ambas extremidades. A fachada, dividida em 5 partes, é uma solução típica do classicismo francês. Lar de uma das mais famosas coleções de belas artes do mundo, incluindo a inestimável estátua grega conhecida como a Vênus de Milo e o retrato da Mona Lisa de Leonardo da Vinci, o Museu do Louvre é o mais importante dos museus e galerias de arte da França. A coleção do Louvre abrange a arte ocidental desde o período medieval até 1848, obras formativas das civilizações do mundo antigo, bem como obras de arte islâmica. O acervo é agrupado em 8 departamentos, cada um moldado e definido pelas ações de seus curadores, colecionadores e doadores. Os visitantes do Louvre agora são 9 milhões todos os anos, tornando o museu de arte mais popular do mundo. O Louvre ocupa o lado sul da Rue de Rivoli e do outro lado funciona uma galeria de mais de 1,6 quilômetros de comprimento. A Rue de Rivoli marcou um compromisso transitório entre um urbanismo composto por monumentos de prestígio e praças aristocráticas e as formas de uma cidade moderna. A passagem de Richelieu liga o Cours Napoléon com a Rue de Rivoli. A rua é uma mistura de tradicionalismo, com seus monumentos e praças, e modernismo, com seus edifícios de design contemporâneo. As casas ao longo da rua todas têm fachadas idênticas, deixando a impressão de uma fila interminável de casas.
As muitas pontes sobre o rio Sena podem ser elegantes, românticas ou monumentais em grande estilo, mas muitas também têm uma longa e interessante história. Se as pontes de cada lado do Cité e a que liga a ilha com a Ilha São Luís forem contadas, são 37 pontes dentro dos limites da cidade de Paris. A ponte mais suntuosa de Paris, a Ponte Alexandre III, foi inaugurada bem a tempo da Exposição Universal de 1900. Alinhado com a Esplanade des Invalides, a Ponte Alexandre III conecta o Grand com o Petit Palais. A ponte é luxuosamente decorada com postes e esculturas de querubins e ninfas. Em cada extremidade estão grandes estátuas douradas em pilares de granito de 17 metros de altura. Cada um dos ornamentos na ponte foi criado por um artista diferente. A ponte foi construída em aço e pedra no estilo Art Nouveau. Foi inaugurado pelo último czar russo, Nicolau II, que também lançou a pedra fundamental em 1900 para acelerar a aliança franco-russa. Foi nomeado em memória do pai do czar. O Arco do Triunfo fica majestosamente no centro do Etoile, uma grande rotatória da qual 12 avenidas, incluindo a Champs-Élysées, emanam. O arco é decorado por um conjunto de relevos feitos por escultores franceses famosos, representando os momentos mais significativos das guerras da Revolução Francesa e napoleônicas. Hoje, o arco continua a ser um símbolo de orgulho nacional e é regularmente o local de cerimônias solenes do Estado em comemoração às guerras travadas pela França. O Grand Palais é um grande salão de exposições de vidro que foi construído para a Exposição de Paris de 1900. O exterior desse enorme palácio combina uma imponente fachada clássica com uma desordem de ferragens Art Nouveau. Junto com o Petit Palais e a Ponte Alexandre III, o Grand Palais serviu como um dos principais focos da exposição e ajudou a solidificar a posição da França como líder mundial nas artes. Por mais de 100 anos, o Grand Palais tem servido como salão de exposições público e sede de uma variedade de grandes eventos. Do outro lado da rua do Grand Palais está uma versão menor do mesmo edifício, o Petit Palais. A entrada principal é alcançada por um pequeno lance de escadas que levam a grandes portas de vidro, em esquadrias de ferro douradas emolduradas por colunas iônicas. Como muitos edifícios da Beaux-Arts, combina formas gregas e romanas, mas com a adição de ornamentação abundante, uma combinação que o torna bastante eclético em estilo.
Situada ao longo do Sena, a Place de la Concorde, em forma de octógono, separa os jardins de Tuileries do início dos Champs-Élysées. Várias décadas após a sua construção, esta praça serviria como ponto focal para a mais sangrenta agitação política da história da França, a Revolução Francesa. No centro da praça está o obelisco de Luxor, um monólito de granito rosa presenteado aos franceses pelo vice-rei do Egito, Mehmet Ali, em 1829. Com mais de 3.300 anos, é decorada com hieróglifos descrevendo os reinados dos faraós Ramsés II e Ramsés III. A igreja na forma de templo grego ao norte da Praça de la Concorde é conhecida como La Madeleine. Nada menos que 52 colunas coríntias cercam a igreja, cada uma com 20 metros de altura. A fachada do templo funciona como um grande contrapeso arquitetônico à fachada com colunas do Palais Bourbon, do outro lado do rio. Oi, Henry! Tranquilo, eu queria te dar... A partir da Ponte Alexandre III, o passeio de barco continua até a Ponte da Lena e a Torre Eiffel. Cada uma das pontes de Paris tem a sua própria história, sobre a sua construção, as pessoas que passaram por ela ao longo da história e os eventos que ocorreram sobre ela. Essas estruturas silenciosas são os símbolos vivos da arquitetura de Paris. A Ponte Lena liga a Torre Eiffel na margem esquerda ao bairro Trocadero, na margem direita.